Algumas posturas de Jesus, se não forem bem analisadas, podem parecer contraditórias e difíceis de serem interpretadas. Em alguns momentos dos evangelhos, quando Jesus curava fisicamente as pessoas, ele ordenava que tais milagres não fossem proclamados, como podemos ver nestas passagens. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: "Eu quero ser curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: "Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura." Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. Verificando literalmente tais passagens, podíamos concluir que Jesus, ao exigir que tais milagres não fossem proclamados, que as pessoas fizessem silêncio sobre tais prodígios, estaria se contradizendo, uma vez que a intenção de seu ministério era proclamar a boa nova, e tais milagres autenticariam de forma bem impressionante este mesmo ministério. Aliás, duas outras passagens demonstram exatamente isso, que os milagres físicos podem legitimar o poder de Deus e a autoridade de seu Filho. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: "Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego?" Jesus respondeu: "Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus." Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: "Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados." Ouvindo isto, alguns escribas murmuraram entre si: "Este homem blasfema." Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, pois é Deus, é onisciente, tudo sabe, perguntou-lhes: "Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te," disse ele ao paralítico, "toma a tua maca e volta para a tua casa." Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Verificamos que a cura do cego de nascença era para confirmar o poder de Deus, para glorificá-lo. E no segundo caso, Jesus curou fisicamente para demonstrar internamente e espiritualmente que aquele homem estava tendo os seus pecados apagados, perdoados, e que ele, Jesus, tinha autoridade de perdoar tais pecados, não porque estava blasfemando, se fazendo de Deus, mas porque se tratava realmente do próprio Deus encarnado. Aqui vemos que a cura espiritual é muito mais importante que a mera cura física. A cura espiritual permite que o ser humano encontre o reino de Deus e viva eternamente na bem-aventurança celestial. Já a cura física só ajuda na caminhada rumo a este reino celestial, na chamada peregrinação terrestre, aqui na Terra. Deus cura fisicamente sim, e o faz sempre objetivando, no fim, a cura espiritual. De qualquer forma, existem momentos em que Jesus pede silêncio para aqueles que foram curados. Por que isso acontece? Não parece uma contradição? Acontece que a imposição do silêncio em tais casos de curas físicas era uma medida de prudência, pois Jesus queria evitar que o tomassem por Messias no sentido meramente humano ou nacionalista. O povo de Israel estava sob jugo estrangeiro e aguardava o Messias que o libertasse dos dominadores e lhe desse bem-estar material. Jesus não era esse tipo de Messias. Portanto, nos momentos em que tal silêncio era necessário para que essa ideia errônea
não fosse propagada. Segundo lugar, o contexto e a situação, Cristo exigia o silêncio. Paulo, inclusive, quando vai confirmar a teologia da cruz ensinada por Jesus, menciona esta situação, ainda que indiretamente, quando diz: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Quando em Mateus 16, do verso 24 ao 27, Jesus diz que para ser seu discípulo é necessário renunciar à própria vida, tomar a sua cruz e segui-lo, ele está nos lembrando também que, além das contrariedades e sofrimentos de nossa vida terrestre serem importantes para a nossa caminhada espiritual, o mestre libertador político ou militar não se encaixava em sua teologia. Os judeus consideravam a linguagem da cruz, ou em outras palavras, a teologia da cruz, ensinada e vivida por Jesus, um verdadeiro escândalo, como acabamos de ler em 1 Coríntios, porque eles, os judeus, esperavam um libertador material e não um salvador espiritual. Considerar que os milagres físicos definem se o caminho é ou não é de Deus é um critério muito perigoso. Por quê? São Paulo vai nos alertar sobre isso quando diz: a manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Percebemos nesta passagem que a manifestação do ímpio será feita através de portentos, sinais e prodígios enganadores. O que isso quer dizer? Cartas psicografadas, técnicas de vidas passadas, argumentos falsos sobre a existência da reencarnação, aparentes milagres de autoria divina ou de cunho sobrenatural podem nos enganar e nos induzir ao erro. Estão aqui nesse contexto. Esses prodígios enganadores, como o próprio Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, nos induzem a dizer não ao verdadeiro Evangelho. Tudo isso, inclusive, já foi desmascarado pela ciência. Vou deixar um link na descrição de um vídeo de nosso canal sobre este assunto. Também, quando temos um falso pastor produzindo curas físicas aparentes, se autodenominando apóstolo e amaldiçoando pessoas, temos também um caso que se encaixa exatamente nessa passagem. Por isso, Jesus alerta que nem sempre o milagre físico autentica a mensagem. Nem sempre o milagre físico nos confirma que estamos seguindo um ministro seu. E o que podemos fazer, Marcos? Esta passagem nos diz claramente: cultivar a verdade. Se não mudarmos de vida, que significa aprender a mensagem de Jesus e segui-la, e isso se chama conversão, e é um milagre de cunho espiritual, estaremos somente seguindo prodígios enganadores, nos enganando e nos afastando do verdadeiro Deus. Logo, a fórmula teologia da prosperidade mais milagres físicos mais falsos profetas não resulta na autêntica boa nova pregada por Jesus Cristo. Jesus nos demonstra exatamente isso quando opera o milagre da multiplicação dos pães. E o povo compreende tudo errado
querendo aclamá-lo como um rei de cunho material, um líder político. Isso está em João 6, do verso 5 ao 15. Não deixem de ler. Reflitam sobre tudo isso. Vimos que o critério para sabermos se estamos seguindo a verdade não é um milagre físico, um portento sobrenatural, mas nossa conversão à autêntica mensagem de Cristo, que pregava a conversão espiritual, o amor ao inimigo e a mudança radical de vida. E isso inclui rejeitar os falsos profetas, rejeitar as seduções do espiritismo e do esoterismo, rejeitar o isolado milagre físico, aquele sem frutos espirituais, e rejeitar a ideia tola de barganhar prosperidade material com Deus. Enfim, no final das contas, Jesus foi se revelando aos poucos e morreu condenado precisamente porque se declarou Filho de Deus e Messias, porém não Messias material, político ou militar, que muitos judeus naquela época esperavam, e sim o Messias que pregou a lei do amor, a busca pelas bem-aventuranças, inclusive a celestial, o reino dos céus, e a busca pela santidade. Bem, gente, reflitam sobre todas estas passagens, porque é muito importante estar de acordo com a verdade, encontrá-la primeiramente, estar de acordo com ela e segui-la. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.